Quando foi lançado em 2018, Venom não se mostrou diferente de qualquer outro filme de origem de herói e conseguiu ser ainda mais genérico do que um filme qualquer já seria. Ele queria se apresentar como violento, desbocado, um filme voltado mais pro público adulto, tipo Deadpool, Esquadrão Suicida e Logan tinham feito em anos anteriores, mas acabou sendo muito podado por precisar se adequar à classificação etária de 13 anos lá nos Estados Unidos. E aí precisou manter o vocabulário mais amigável e a violência mais higienizada. O bicho come a cabeça de pessoas e não se vê uma gota de sangue, por exemplo. Isso fez o projeto ficar num limbo de intenção de público-alvo e isso atingiu muito o resultado final. Juntando a isso piadas sem a menor graça, lógicas forçadas para garantir o andamento pelos caminhos que os idealizadores tinham pensado, e cenas de ação que não deixam a gente entender nada, tanto pelos efeitos quanto pela montagem. O que é estranho quando a gente lembra que o diretor é Ruben Fleischer, que tinha dirigido Zumbilândia uns anos antes, que acerta nisso tudo. Mas então, juntando todas essas coisas que eu falei, a experiência de assistir essa produção foi uma das mais desagradáveis pra mim naquele ano. A sequência, Venom, Tempo de Carnificina, mantém a qualidade bem abaixo da média. O desnorteamento do protagonista e os conflitos repetitivos com o Alien Parasita trazem um humor que também é repetitivo, além de continuar sem graça. E quando os dois se separam, ainda piora, porque acrescentam uns momentos desconectados ou da trama, tipo aquela sequência do Venom na balada, ou de qualquer lógica, como aquela cena do Ed indo fazer uma investigação numa casa e convenientemente encontrando a resposta que ele estava procurando já do lado de fora, numa árvore lá com as iniciais e tal. Pra completar, a dupla de vilões é muito caricata e age de uma forma implausível, desperdiçando o talento do Woody Harrelson e da Naomie Harris, que são dois atores que já mostraram mais de uma vez que são muito melhores do que aquilo. Mas como o par romântico do protagonista, que é vivido pela Michelle Williams, também exagera nas ações, reações e expressões, eu acho que o problema não é exatamente dos atores, eu acho que vem de outro lugar. Talvez na direção do Andy Serkis, que parece ter focado mais os esforços nos trechos de ação e de computação gráfica, que funcionam com mais eficácia do que o filme original, enquanto parece ter deixado os outros setores mais desamparados. Com o lançamento tendo sido em 2021, um ano em que os estúdios estavam começando a voltar de uma pausa e o público estava precisando suprir a carência de filmes devido à pandemia, os tropeços de Venom 2 deixaram uma sensação mais amarga do que já deixariam no final da sessão. Agora, Venom, a última rodada, mostra que a insistência às vezes pode compensar e traz uma aventura que não redime totalmente a saga, mas eleva muito o nível dela. Aliás, assim, um comentário avulso aqui é que eu achei engraçado que a última rodada funcionou melhor do que The Last Dance, né, a última dança, porque o Ed passa o filme inteiro de ressaca, mas só dança em um momentinho específico. Isso levando pro sentido mais literal do termo, porque no sentido figurativo, né, que a gente usa por aí, eu sei que é a mesma coisa os dois. Mas enfim, a primeira sequência desse filme sozinha já tem um impacto que faz muita falta nos outros. Nela a gente é apresentado a ameaça da vez, o deus da escuridão, Null. É estranho falar o nome dele, né? Null. Não sei, vou falar do jeito que sair. O aspecto físico, a voz e a autoridade que ele demonstra ter despertam muito a nossa curiosidade pro que pode vir pela frente e como a dupla de anti-heróis vai lidar com ele. Eu só acho uma pena que isso é tudo que a gente vê dele. Não que ele não tenha mais aparições, ele tem sim algumas ao longo da projeção, mas é sempre só pra reforçar ou repetir o que já foi dito nessa primeira. Tudo bem que por um tempo uma presença maior dele não faz tanta falta, já que tem outras ameaças que rodeiam eles e conseguem manter a gente imerso na trama. A criatura genérica lá enviada pelo Nu criou obstáculos que fazem o Ed e o Venom precisarem se manter sempre em movimento e improvisar formas de contornar a fusão completa deles para que o bicho não consiga alcançá-los. Enquanto a força militar cerca eles, obriga a fazerem paradas e a se manterem unidos para se proteger, o que leva eles a terem que recorrer ao que eles precisam evitar. Desse jeito, um adversário vai facilitando a vida do outro sem querer e a gente passa a torcer mais para que os heróis consigam se salvar deles. O problema é que os embates que aparecem daí são espaçados e nem sempre conseguem convencer no risco que querem passar. Então, para preencher os espaços entre eles, inserem umas passagens que tem um propósito numa camada mais interna da narrativa. E já eu vou falar mais a respeito disso. Mas por não deixarem esse propósito mais evidente, fica só uma impressão de que estão tentando distrair a gente, movendo os personagens pra lá e pra cá geograficamente,
só que sem fazer nenhum movimento narrativo. Tipo, tem uma sequência num cassino que é totalmente deslocada do resto do filme. Esse é o momento mais frágil do projeto e chega bem perto de comprometer irreversivelmente o envolvimento do público. A ideia de se sentir atraído pelo joguinho ali de aposta é até compreensível, só que a execução leva a dinâmica Ed Venom por um momento de volta a passos anteriores da relação deles, que a gente já tá exausto de ver. Aquele encontro com a senhora Chen não faz o menor sentido e não agrega absolutamente nada à experiência. A dança do Venom com ela é constrangedora, ofensiva e desrespeitosa com o que a gente estava vendo até ali, porque compromete um pilar de tensão que um dos vilões trouxe. É inacreditável que aquilo tenha sido feito e mantido até o corte final do filme. E por coisas assim acontecerem algumas vezes, esse artifício de inserir momentos de distração acabam perdendo efeito, e a gente passa a sentir falta de uma evolução no enredo. Como logo no primeiro minuto é prometido pra gente que vai chegar uma força maior pra enfrentar o Venom, automaticamente é o que a gente lembra de desejar. Mas isso fica só na promessa mesmo, nunca chega. A tal camada mais interna que eu mencionei antes tá muito presente na família hippie, que encontra o Ed no meio do caminho e passa a fazer parte do filme dali pra frente. À primeira vista, até parece que eles não têm nenhum papel além de ser um alívio cômico relativamente bem posicionado depois de sequências de mais tensão, o que já é um avanço em relação aos outros filmes dessa saga. Mas se olhar com cuidado, dá pra ver que tem mais coisa ali. Eles representam toda a humanidade da qual o Ed se afasta cada vez mais pra tentar proteger, enquanto o Venom aprendeu a apreciar e busca se aproximar, criando todas as desavenças que a gente vê 1 milhão de vezes nos outros filmes e, felizmente, não volta aqui, pelo menos da mesma forma, não. Essa dinâmica com a família fica mais evidente num momento sensível, que pra mim é um dos pontos altos do filme. Eles cantam Space Oddity, do David Bowie, com o Venom soltando a voz dentro da cabeça do Ed, enquanto o Ed fica mais recluso, fica mais na dele ali, tentando manter o máximo de controle que ele pode sobre si mesmo. Aliás, o filme mostra em várias oportunidades como essa relação codependente deles é muito nociva, principalmente pro Ed. Ele não tem opção de descansar, ele não pode escolher como viajar, ele não pode escolher o que comer, não pode escolher o que pensar, ele não pode decidir se quer jogar ou não. Nem um sapato no pé ele consegue manter. Em certo momento, ele precisa tomar uma atitude extrema para conseguir se salvar de uma situação. E mesmo com a narrativa ignorando isso para sempre, 2 minutos depois, a gente consegue ver o quanto tomar essa decisão pesou na consciência dele. O embate do amor incontestável construído entre a dupla principal, com os males do domínio das vontades do simbionte sobre as do humano, tá presente em muitos detalhes de A Última Rodada. Só que não me pareceu que os responsáveis pelo projeto perceberam isso, e aí eles decidiram que a trama iria mostrar coisas diferentes do que ela diz. Um ponto que deixa isso bem claro pra mim é um flashback que tem lá perto do final, que além de ter essa questão que eu tô falando, ainda tem uma montagem que, junto com a trilha que eles escolheram pra acompanhar, gera mais um efeito cômico do que emocionante, que é o que eles estavam querendo passar. Eu acho que enxergar esse subtexto de amizade tóxica, né, sei lá, exige um esforço maior nosso do que o filme tá querendo que a gente faça. Então eu fico meio na dúvida se ter isso é um mérito ou um demérito dele. Pode ser que seja os dois, né? Voltando a falar um pouco mais da família hippie, eu acho que a relação dela com o Ed serve mais à ideia de proteção de pessoas queridas do que a relação que ele tinha com a Annie, né, que é a personagem da Michelle Williams, que inclusive não volta aqui e não faz a menor diferença. É muito fácil sentir empatia por ela, pela família, vendo que o Ed se importa com o bem-estar de cada um deles. Isso ajuda muito a tornar a presença deles no filme bem-vinda, quando poderia ser incoerente ou inconveniente. O patriarca desse núcleo é vivido pelo Rhys Ifans, que fez o Lagarto em um espetacular Homem-Aranha e Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa também. E eu achei isso curioso, principalmente levando em conta outros 2 detalhes. No elenco a gente também tem o Chiwetel Ejiofor, que fez o Barão Mordo em Doutor Estranho e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E a cena pós-créditos de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que mostra o Ed num bar, no MCU lá, bebendo e deixando um pedacinho do miote pra trás, é também a cena de introdução desse filme aqui, depois daquela cena do Nu, né, que é tipo o prólogo. O que eu tirei dessas coisas é que eles devem ter considerado essa mistura, né, de universos um erro. E aí decidiram deixar o mais evidente possível que esse filme aqui é destacado de qualquer outro universo, tanto que tem atores que fazem papéis lá que estão fazendo outros aqui que não tem nada a ver, não se comunica de forma nenhuma com aqueles lá. Inclusive, essa cena pós-créditos que eu falei, de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, termina mostrando que um resquíciozinho do Venom ficou no MCU. Mas pelo que eu entendi da reapresentação dessa cena aqui nesse filme, eles fizeram um retcon e agora estão considerando que aquele resquíciozinho foi deixado no universo
universo do próprio Venom mesmo, não tem nada a ver com a MCU. Não tenho certeza se é isso, se a intenção deles era essa, mas a minha interpretação foi isso. Um outro retcon que não dá pra passar batido é o da compatibilidade entre o simbionte e o humano. O primeiro filme dedica uma parte inteira dele a mostrar como precisa ter uma harmonia entre o simbionte e o humano para a fusão poder acontecer sem matar o hospedeiro. Isso é uma questão importante que mantém o vilão do Riz Ahmed ocupado por um tempão do filme, acho que a primeira meia hora pelo menos. Só que aqui em Venom 3 parece que não existe mais isso. Os simbiontes entram em harmonia automaticamente com qualquer pessoa que eles entram em contato. Isso só para facilitar as coisas no terceiro ato, que é a parte mais vazia do filme. Usam esse clímax para tentar dar significado a alguns pontos que eles vão soltando no decorrer do longa, mas falham muito porque esses significados nunca atingem a gente de uma forma que justifique o investimento de atenção que a gente tenha dado. É o close em um tênis com cadarço roxo, são enquadramentos e diálogos dando atenção para um broche de árvore de Natal, é um arco de personagem envolvendo o Raio e um irmão gêmeo. Enfim, são muitos elementos que levantam a bola para um saque que nunca passa da rede. Tem 2 cenas pós-créditos e as 2 são inacreditáveis. A primeira desconsidera totalmente uma coisa que acontece, 2 cenas antes do final. É incompreensível como uma mudança tão grande aconteceu de uma hora para outra. A segunda chega depois dos mais de 10 minutos de crédito. Eu não contei o tempo, mas tocam 5 músicas completas, então eu acho que não foge muito daí não. E não diz absolutamente nada. Não complementa nenhuma ideia, não debocha de nada, não prenuncia nenhum evento, não faz piada com ninguém. Só tá lá. No fim, Venom a Última Rodada oferece uma experiência divertida e despretensiosa, mas com interferências de ideias frustrantes aqui ou ali que impedem que um potencial maior seja atingido. É um filme decente que parece ótimo por ter como irmãos 2 produções péssimas. E isso é o que eu tenho a dizer sobre esse filme por enquanto. Se você concordou, discordou de alguma coisa, pode deixar aí nos comentários e a gente vai conversando, porque é sempre legal e sempre válido fazer isso. Curte aí, compartilha o vídeo com quem você quiser, se inscreve no canal e até o próximo.